noite, igreja. Boa noite a todos. Graças a Deus pela sua vida, né? Pela nossa vida, porque até que o Senhor nos trouxe. E se Ele nos trouxe até aqui é porque Ele te ama, porque Ele me ama. É porque Ele tem algo especial para mim e para você. Amém? Eu gostaria que você, por um minutinho, bem rápido, você cumprimentasse essa pessoa que está do seu lado. Dê um abraço a essa pessoa. Pode levantar do seu lugar, querido. Cumprimente aí, talvez você chegou e nem cumprimentou essa pessoa aí. Glória a Deus. Aqui fica mais longe, pastor. Ai, queridos, conforme o pastor falou, né, nós estamos em Araucária e Deus tem cumprido um propósito em Araucária, Colombo, Quatro Barras, agora vai cumprir na Fazenda, em lugares que Deus estará te enviando, querido. Você que vai para lá, você vai ser o pastor, o líder lá daquele lugar, amém? E Deus tem feito isso de forma gloriosa, né, em todos os núcleos, e nós temos acompanhado isso de perto. E uma das coisas que nós temos visto é o quão necessitadas as pessoas estão de uma palavra poderosa. Mas, queridos, eu não posso dar essa palavra poderosa. Você não pode dar, mas existe um que pode. E o nome dele é Senhor Jesus. E hoje, queridos, o Senhor tem feito coisas gloriosas em nosso meio. E vocês têm visto isso. E nós temos ficado alegres com o que o Senhor tem feito em meio à juventude, em meio aos casais, em meio a tantos ministérios que a Igreja da Aliança tem disponibilizado para nós, como membros. E nós somos gratos, pastor Maurício, pastora Rita. E eu não posso começar a falar porque eu acho que eu vou chorar. Mas fato é, queridos, que nós estamos aqui na Igreja da Aliança, está indo para 16 anos. 17 anos. Por volta de 17 anos. E alguém semeou na nossa vida. Primeiro os pastores o pastor Maurício, a pastora Rita, hoje está a pastora Jéssica, o pastor Ricardo. O Marcelinho está aqui ou não? O Marcelinho da Juliana? Estava de manhã. Mas eu quero falar a respeito dele também. Queridos, nunca se prive de abraçar uma pessoa. Foi por isso que eu pedi para você abraçar essa pessoa que está do seu lado. Porque eu lembro muito bem que eu estive um tempo curto fora da Igreja da Aliança, e nós estávamos orando, e eu lembro que cada vez, quem está no estacionamento hoje lá, eu não sei, cada vez que eu chegava no estacionamento aqui dessa igreja, um pouco antes de nós irmos para Araucária, o Marcelinho, ele vinha e me abraçava. Queridos, e quando ele me abraçava, eu sentia a presença do Espírito Santo nele. Eu sentia a glória de Deus. Mas ele não vinha pregar o Evangelho comigo em palavras, mas ele vinha com atos. Ele vinha com um abraço. E ele falava: Cleito, você vai ser um grande pastor. E talvez nem eu acreditava nisso, queridos. E talvez você chegou aqui hoje, e talvez você não acredite naquilo que Deus sonhou para você. Talvez você, assim como eu, não acredite. Mas fato é que o Espírito Santo, hoje, ele te abraça. Ele te abraça, queridos, e o tema de hoje é uma mesa que o Senhor coloca diante de nós. É uma mesa que cura. Mas não é a mesa física, é quem está na mesa com você. E uma coisa que é muito forte, que nós vamos ver, é que
Quando nós se assentamos à mesa, quando você se assenta à mesa com alguém, um ente querido, uma visita, o seu filho, a sua esposa, acontece algo. Você olha nos olhos daquela pessoa. Eu lembro que, quando nós íamos fazer discipulado com os pastores falavam para a gente, é o olho no olho. A pastora Tânia costuma falar isso para a gente também. Eu gosto que olhem nos meus olhos. Porque, queridos, quando você olha olho no olho, mas agora eu estou falando da parte de Deus. Você não só enxerga quem Ele é, mas Ele revela quem você é para você mesmo. Porque é muito fácil, queridos, muitas vezes nós caminharmos, e eu até anotei um versículo que não está no contexto lá, Romanos 8:26, que vai dizer que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E que gemidos são esses? É um gemido de quem sofre por amor, é um gemido de quem a todo momento está orando por você. Assim como o Senhor Jesus está à destra de Deus nesse momento, orando por nós, intercedendo por nós, o Espírito Santo, Ele ora, intercede com gemidos inexprimíveis, pela minha e pela tua alma. Por amor a você, por amor a mim. E essa mesa que nós vamos falar então, quem está nela? E o pastor Maurício, queridos, sempre procure prestar atenção desde o início do culto o que os homens de Deus estão falando, o que o louvor está falando, através dos homens e mulheres de Deus que estão cantando. Porque o pastor Maurício, quando ele falou aqui, ele falou, olha, o Senhor Jesus, Ele quer o seu melhor. Ele não aceita nada com máculas, Ele não aceita nada manchado. Ele vem buscar e vai vir buscar uma igreja sem máculas, sem defeitos, pura, renovada. E hoje então, queridos, Ele nos chama para esse lugar, esse lugar de renovo, esse lugar de transformação. Quem que precisa ser transformado aqui, queridos? É só eu? Nós precisamos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia então. Abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. E nós vamos discorrer a palavra do versículo 20 ao versículo 30. Mateus 26, do versículo que vai do 20 ao 30. Queridos, vamos ler a partir do versículo 17. 26 e 17, para ficar mais claro. Amém? Acharam? Acompanhe lá na palavra de Deus, na sua Bíblia. E no primeiro dia da semana, no primeiro dia das festas dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparamos a comida da Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem e dize-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E quando eles comiam, disse, em verdade, vos digo que um de vós há de me trair. E eles entristeceram-se muito e começaram um por um dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse, o que meter a mão comigo, o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído.
Bom seria para esse homem se não houvera nascido, ou se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Que quer dizer mestre? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, então, neste momento, o Senhor Jesus, Ele está preparando uma mesa. Neste momento, o Senhor Jesus pede para que haja uma preparação de uma mesa, de um lugar, lembrando que as mesas da época, lógico, não é semelhante a essas mesas que nós temos hoje em dia. Né? Os judeus, eles se assentam muito próximo ao chão, a mesa deles é uma mesa baixa. Inclusive, teve uma época, pastor Maurício, que nós fizemos um retiro de carnaval, e nós fomos visitar um judeu aqui no Alto da 15. Queridos, nós temos que aprender algumas coisas, eu tenho que aprender. Porque quando nós chegamos naquele lugar, os quartos eram menores, a outra sala era menor, o banheiro não era tão grande, mas o lugar de adoração era enorme. O lugar de adoração existia uma mesa gigantesca, quase que daqui até aquela parede, com vários candelabros, um piano, um lugar pelo menos para umas 40 pessoas sentadas ou mais. O kippá, o talit, que são as roupas, né, judaicas. Eles guardavam, eram judeus convertidos, mas eles guardavam algumas coisas ainda, como as vestimentas. E era muito bonito aquilo. E lá nós aprendemos então algumas coisas com eles, como o lugar da oração, o lugar onde você busca a Deus. Esse lugar tem que existir, queridos, na minha e na tua casa. A Bíblia relata em Mateus 6 que esse lugar é o seu quarto, é o lugar do seu secreto. É o lugar onde você fecha a porta, e que lá, assim como... Por que você fecha a porta do seu quarto lá? Né? Porque lá não é para ninguém entrar. Lá é um lugar de intimidade, lá entre o marido, a esposa, né? Então é um lugar do secreto. Então naquele momento, quando você se tranca, é um lugar entre você e teu Senhor. É um lugar onde teu filho vai respeitar, a tua esposa, se o marido estiver lá dobrar, ela vai respeitar, e consequentemente também o marido. Mas é o teu secreto. É o lugar onde você coloca uma cadeira, e nós aprendemos isso. Eu não quero ajoelhar, então você coloca uma cadeira, e o Senhor, que é Espírito, o Espírito Santo está na sua frente, querido. Você coloca e você conversa, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele está lá juntamente contigo naquele momento. Amém? Nós temos que crer, queridos, sem ver. Você não pode só esperar sentir, é pela fé. Amém? Porque muitas vezes vai estar passando lá uma dificuldade. E você não vai sentir naquele momento o desejo nem de orar. Mas o Senhor vai te ajudar nas suas fraquezas. Ele vai te levantar daquele lugar e vai te assentar entre príncipes e reis, que é o que diz a palavra. E aí vamos voltar aqui para mim não sair muito fora, queridos. Não tem como eu falar dessa palavra sem falar, porque o Senhor Jesus pede para preparar no versículo 17 a Páscoa, a comida da Páscoa. Mas não tem como falar da comida da Páscoa sem falar em duas coisas. Primeiro, a Páscoa dos judeus, que simbolizava a saída deste povo, um povo que estava cativo, e que o Senhor, em outra hora, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, vai descrever que o Senhor dá uma ordem ao povo.
para que todas as famílias hebreias, eles tomem um cordeiro. Queridos, nesse momento entendam isso. Quem está falando com os discípulos e dando essa ordem é o próprio Cordeiro de Deus. A promessa que havia sido feita para o povo de Israel, agora está se cumprindo nesse momento. Porque no Antigo Testamento falava-se que quando se matava um animalzinho, o pecado era coberto, cobria-se o pecado. Mas agora, João capítulo 1, versículo 29, vai dizer que, através da vida de João Batista, vai apontar para o Senhor Jesus e vai falar: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor, Ele tira o pecado, porque a palavra diz que nada imundo entrará no reino de Deus. E quando eu falo reino de Deus, estou falando no reino dos céus, porque nós seríamos os mais miseráveis da face da terra se nós crêssemos somente nessa vida, é o que diz a palavra. Mas se você está aqui hoje e eu estou aqui hoje, é porque eu creio que eu e minha casa não só serviremos o Senhor, mas nós atingiremos o nosso objetivo, como disse o apóstolo Paulo. Nós cumpriremos a carreira da fé, e quando nós partimos desse lugar, querido, você vai para um lugar que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, não haverá enfermidades, mas é um lugar preparado para mim e para você. E este lugar tem um nome, é a Nova Jerusalém. Aleluia. Entendo isso. Agora o Cordeiro Pascal, ele dá uma ordem. Mas entendo, quando ele dá uma ordem para os discípulos, agora ele não volta lá em Êxodo 12 e diz: olhe, tragam um cordeiro, fecha as portas, fecha as portas conforme o número da sua família, conforme o número de filhos, né? Esposa, filho, parentela, mate um cordeiro e comam dele. E agora vocês vão até as portas, passem lá nos umbrais das portas. Querido, eu estou resumindo, a palavra vai se resumir aqui em Mateus. Estou resumindo o Êxodo, depois você lê lá na sua casa. Vá até a porta e passe lá o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que quando passar o espírito da morte, da parte de Deus, ele não toque no primogênito. Nós temos que entender algo, queridos, que antes do Senhor Jesus chegar em Êxodo 12, que Deus chegar em Êxodo 12, houve as pragas. E agora chegou o momento do Senhor libertar um povo que estava cativo. E eu não posso, queridos, isso queima dentro de mim. E eu peço para Deus que queime dentro de você. Porque a grande pergunta que nós temos que se fazer é porque nós conhecemos um Deus tão poderoso. Quem conheceu a Jesus aqui já? Quem já aceitou a Ele? Quem tem tido um momento lá no seu secreto? Quem abre a palavra dele na sua casa? Você tem aberto a palavra do Senhor lá? Queridos, eu vou te contar um segredo. E eu acho que nem é tão segredo assim, você já deve ter ouvido falar. Muitas das vezes, preste atenção nisso, muitas das vezes, a pessoa ela vem até a frente, diante de um apelo, e no coração dela ela pensa: Senhor, eu vejo uma pessoa falando em línguas, mas eu não recebo o Espírito. Mas a palavra vai dizer que o Espírito é palavra e vida. Se a palavra de Deus não estiver dentro de nós, nós estamos vazios. E como que o Espírito vai penetrar no mais profundo do meu ser e vai gerar transformação? Através da palavra. E eu estava orando, queridos, a respeito disso. Por que eu estou falando isso? Porque Deus foi muito claro no que Ele falou. Ele falou: Cleito, Êxodo 12, nessa época, quando eu dei uma ordem, as famílias fecharam-se nas suas casas, porque eles acreditavam em mim, eles acreditavam na minha promessa. Segundo, os pais ensinavam aos filhos, os filhos estavam debaixo de uma liderança dos pais. Lá abria-se a palavra de Deus, que na época era, exatamente, lá se falava de Deus, eles acreditavam no Criador. E existe
existe uma coisa, queridos, que gostaria de compartilhar com vocês, que hoje de manhã eu compartilhei com a minha esposa. Quem que é líder de célula aqui? Quem quer ser líder de célula? Aleluia. Glória a Deus. Você sabia que a célula, e hoje de manhã eu lembrei de uma coisa que a pastora Rita falou, eu não sei quantos anos atrás. Ela falou, Cleiton, muito antes da Igreja da Aliança estar como no formato de células. Já existia uma célula na minha casa, só que eu não tinha esse nome de célula, mas já existia lá, porque ela reunia, ela reunia as crianças, reunia os vizinhos, e muito mais crianças, querido, ia lá e pregava da palavra, e lá tinha uma célula. E eu comentei com a minha esposa, eu lendo o Êxodo 12, eu falava, Senhor, querido, você sabe quando que vai nascer o desejo de você ser um líder de célula? Pode ser hoje, mas sabe como nasce isso? É simples, porque quando uma palavra ela começa a transformar você, a palavra começou a transformar, e você começa a sentir a presença de Deus, você vai querer que outras pessoas saibam disso. Você vai querer, essa é a novidade, querido, é a novidade, essas são as boas novas. Senhor, eu não quero guardar isso para mim. Quem que é o próximo? Existe alguém que eu possa ajudar? Vem aqui, reúno na minha casa. Entenderam agora? Mas para isso, querido, eu inicio primeiro aonde? Nos meus filhos, na minha esposa, eu abro a palavra. 1, 2, 3 vezes por semana, 4 vezes. E quando você começar a comer de Jesus, o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao homem, quando você passar a comer dessa palavra, as pessoas que estão ao redor de você, e agora nós vamos entender isso, porque o Senhor Jesus não falou, traga um cordeiro, nós vamos mostrar, não, Ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro de Deus, querido. Os discípulos sentam com o Cordeiro Santo de Deus, uma promessa que havia sido dita lá no Antigo Testamento, que os judeus cumpriam da parte de Deus, queridos. Deus ordenou que pelas gerações eles fizessem isso, mas agora nós não precisamos mais matar o animalzinho, porque existiu um cordeiro. O Cordeiro Santo de Deus, Ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou, queridos, por amor a mim e a você. Ele foi pelaquela via dolorosa. Foi cuspido, foi humilhado, foi maltratado. E eu quero te dizer, queridos, essa palavra é acerca da ceia, nós já vamos chegar lá, porque eu recebi uma graça tão maravilhosa e poderosa. E a grande pergunta que eu se faço é o porquê eu não tenho participado da mesa. O porquê que quando os líderes, os pastores, eles colocam a mesa do Senhor diante de nós. E queridos, em 1 Coríntios capítulo 11, que vai do 24 ao 26, depois nós vamos discorrer ele, vai dizer que nós temos que fazer isso em memorial do Senhor até que Ele venha. É em memória até que Ele venha, queridos. Só que na sequência Ele vai dizer sobre atos indignos. Ele não vai dizer, o Senhor não disse que nós somos indignos de tomar essa ceia, mas Ele disse que os nossos atos podem nos fazer indignos. Queridos, se nós amássemos a Cristo 1% do que Ele nos ama, nós jamais deixaríamos de tomar a ceia. Você sabe por quê, queridos? As pessoas entendem, e muitas das vezes as pessoas pisam na casa de Deus, elas entendem que é um rito, e não é um rito isso. Não é um ritual. O Senhor Jesus deixou uma ceia, e nós vamos ver que é uma ceia que vai não só nos encaminhar para uma eternidade, mas que lá, querido, nós vamos ceiar juntamente com Cristo. Deixa eu discorrer aqui, queridos. E vamos lá, queridos. O Senhor Jesus, até o último dia, Ele está disponibilizando um perdão para todo ser humano. O perdão está colocado à mesa para mim e para você.
E uma coisa que me chamou, queridos, muita atenção, que fala sobre a redenção. A redenção, ela é um resgate da parte de Deus. Quem aqui, queridos, dentre nós, não estava perdido nesse mundo? E o Senhor Jesus, fazendo uso de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, do próprio Filho que trouxe a mãe e o pai para a igreja, resgatou você desse mundo, queridos. Desse mundo podre que hoje não tem nada para nos oferecer. E te colocou num lugar de honra. Aí onde você está, queridos, é um lugar de honra. Muitas pessoas gostariam de estar onde você está e não tiveram força de estar aí. Mas você foi resgatado, eu fui resgatado. E o que eu vou fazer com isso, queridos? Nós temos um libertador, o Senhor Jesus nos libertou. Nós não podemos viver como escravos, querido. Existem pessoas que receberam essa libertação, estão retornando para um lugar onde não deveria. Vocês não estão assustados não, né, querido? A grande pergunta é por que nós, como filhos do Senhor, lavados e remidos agora no sangue do Cordeiro, o porquê eu estou vivendo agora como escravo muitas vezes. Queridos, entendam uma coisa. Vocês viram a oração do pastor aqui no início, sim ou não? Queridos, nós, e eu me incluo nisso, nós tínhamos que estar em júbilo, em cântico, nesse lugar. Nós tínhamos que estar dessa forma. Sabe por quê, queridos? Porque você é livre. Você é livre. Existem pessoas hoje que venderam a sua liberdade. Quando você vai numa prisão, como exemplo, a pessoa vendeu sua liberdade de alguma forma. Ela não está presa lá porque existe não há uma injustiça. Pode até haver lá no meio, querido. Mas a justiça de alguma forma foi cumprida na vida dela. A justiça foi deixada para que houvesse ordem também no país, no mundo. Se entende dessa forma? Só que essa pessoa, ela vendeu o direito da liberdade. Só que muitas das pessoas estão livres, assim como nós, não estão atrás de umas grades, mas ainda estão encarceradas. Porque elas não entenderam ainda que o Cordeiro Pascal, ele veio. Só que, queridos, ele não só veio. O Senhor Jesus, neste momento, ele está anunciando, é chegada a hora dele. Entendo isso. Então ele diz, olha no versículo 18, e ele disse: ide à cidade a um certo homem, diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E agora sim, pastor Maurício disse isso. E a palavra também está dizendo. Quem é o discípulo do Senhor? O discípulo do Senhor, queridos, não é aquele que não tem falhas. É aquele que não é covarde, é aquele que não tem medo, é aquele que se assenta à mesa com o Senhor. E nós temos que entender isso, porque quando o Senhor diz assim, enquanto eles comiam, disse, no versículo 21, enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Quem traiu a Cristo? Judas. Neste momento, o Senhor Jesus, ele dá uma oportunidade a Judas. E nesta noite, queridos, o Senhor nos dá essa oportunidade de se assentar à mesa com ele. Porque o Senhor Jesus, em momento algum, querido, falou para Judas: você é o traidor, retire-se. Você é pecador, retire-se. Você não pode se assentar à mesa, retire-se. Mas o Senhor disse, vamos ler de novo aqui. Enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Queridos, nesse momento, entendo isso, nesse momento, se Judas se arrepende de todo o coração e fala: Senhor, o meu coração estava maquinando mal, mas eu me arrependo. Eu havia te traído por 30 moedas pesadas de prata, mas eu me arrependo, está aqui, esse preço eu não quero para mim. Eu devolvo, eu entrego a minha vida para o Senhor.
essas 30 moedas pesadas não têm nenhum valor na minha vida. Querido, ele estava com a própria vida diante dos seus olhos. A vida que o Senhor nos deu, querido, estava diante dos olhos de Judas nesse momento. E nós temos que entender isso, porque no versículo 22, olha o que acontece. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um, dizendo: porventura sou eu, Senhor? Mas veja, queridos, eu vou ler de novo. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um. Os discípulos começaram a dizer: Senhor, sou eu? Queridos, essa é a parte do cristão. É quando você está lá no secreto lá, quando você se aproxima desse lugar santo, quando você entrou nesse lugar, você fala: Senhor, sou eu? Entenderam agora? Senhor, sou eu? Se sou eu, limpa, tira o que é necessário tirar. Esse pecado que me dominava, que foi a oração do pastor, já não me domina mais. Eu quero te glorificar, Deus, mas não é só da boca para fora. Agora eu quero entregar a minha vida. Eu quero que o Senhor comece uma transformação no meu casamento. Eu quero que o Senhor comece uma transformação nos meus filhos. Os meus filhos, Senhor, estão se perdendo. Eu quero eles de novo debaixo do teu aprisco, Senhor, sobre as tuas asas. O meu casamento está desfalecendo. Eu pedi para o pastor orar. Eu pedi para o obreiro orar. Não, queridos, também é bênção. Nós, os pastores, estão aqui para orar pelo povo. Mas, querido, a partir do momento que você dobrar e entregar a sua vida para Cristo, o mais Ele fará. O mais Ele fará. Você crê nisso, querido? O Senhor faz. O Senhor faz. Ele fez na minha vida, Ele tem feito na vida de tantas pessoas. Tenho certeza que Ele fez tantas coisas na sua vida. Você tem sido tão abençoado pelo Senhor. Lembre-se de onde Ele te tirou. Aleluia. Lembre-se também, querido, dos sopros muitas vezes malignos que vêm sobre a sua cabeça. Mas você fala: Senhor, leva o cativo todo o pensamento a Cristo. Esse mundo sujo já não faz mais parte da minha casa, já não faz mais parte da minha família. Se eu fosse você, querido, eu colocava a mão nesse banco que está do seu lado e declarava: fala: Senhor, entra na minha casa, entra na minha família. Coloque aí, querido, coloque a mão nesse banco que está aí. Declare que a sua família vai estar aí. Declare que o poder do sangue de Cristo, do Cordeiro Pascal, aquele que morreu, mas ressuscitou e venceu a morte, Ele, querido, tem poder para libertar toda a sua casa, para libertar toda a sua família. Então declare aí, use a sua fé aí, querido, use a sua fé. Fale: Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, aleluia, os meus filhos são do Senhor. Aplauda o Senhor, isso, querido, aplauda Ele vai fazer na sua vida e na minha. Ele vai fazer. Eu creio nisso, querido. Eu creio. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso, querido. Nós cremos nisso. Aleluia. Cordeiro de Deus, querido, está nesse lugar. E nós temos que entender uma coisa, querido. Lembra de Caim e Abel? Não está aqui, queridos, mas quando o irmão matou o irmão, a palavra diz, o próprio Deus disse: o sangue do teu irmão clama que está sobre a terra. E nesse momento, querido, nós estamos falando do sangue de um pecador. Então você pega essa palavra e você imagina agora o sangue de Cristo sobre a tua vida. Se um sangue do pecador clamava justiça, o sangue de Jesus fará justiça em nossa vida, querido. Porque o Cordeiro é justo, é santo, é poderoso. Aleluia, há um sangue, querido, que verteu naquela cruz. E esse sangue tem poder para nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Abre para mim, querido, João, capítulo 13, versículo 26 ao 30. João, Jesus respondendo: e aquele a quem eu der um bocado molhado, e molhando o bocado,
o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão João. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Fazes depressa. Ou seja, o que você vai fazer, então vá depressa. Pode passar, queridos. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreenderam o propósito ao que o Senhor havia dito isso a Judas. Porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus havia lhe dito para comprar o que nos é necessário para a festa. Lembra que eles estavam preparando a Páscoa? Ou cuidavam que Jesus havia pedido para que Judas comprasse algo aos pobres. Queridos, uma coisa é certa: estamos preparados? É uma pergunta. Estamos preparados para permanecer na mesa de Cristo? Junto ao Cordeiro de Deus? Nós estamos preparados para isso? Como que você chegou aqui nessa noite? Para se assentar aos pés do Rei? Para se assentar aos pés de Jesus? É sempre uma decisão, queridos. O Evangelho é uma decisão. O reino é tomado por fé e por ações acerca dessa fé. O Senhor Jesus, Ele não vai romper as portas. Ele não é como Satanás que entra sem pedir licença. Arromba as portas, entra na casa, gera destruição. Não, o Senhor Jesus não. A chave está dentro de você. A chave do Evangelho está dentro de você. Se você hoje disser: Senhor, eu quero se sentar à mesa contigo. Eu não quero mais, como Judas, deixar um lugar de perdão e levar um pecado para um lugar onde pode gerar destruição, querido, na sua casa, na sua família. Entenda isso. Judas teve a oportunidade dele. O Senhor Jesus, no versículo 21, quando ele faz a pergunta, quando ele faz uma suposição, enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Judas deveria ter levantado as mãos. Ele perdeu essa oportunidade, queridos. E todo o culto que nós estamos aqui, nos núcleos, nas igrejas, é sempre uma oportunidade que o Senhor está colocando diante de nós. É sempre uma oportunidade, queridos. E eu fico feliz por isso. O tempo do Senhor está próximo, queridos. Como está a minha comunhão com o corpo de Cristo? No versículo 18 diz assim, estamos em Mateus, 26, 18. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dize-lhe: um mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os discípulos. Queridos, a igreja é um lugar de comunhão. É um lugar de união do corpo de Cristo. É um lugar de comunhão. E eu tenho um pensamento a respeito disso. Você já parou você que é líder, eu creio que todos têm potenciais para ser grandes líderes da casa de Deus. Deus tem levantado pessoas maravilhosas e tem colocado chaves nas mãos de cada um de vocês para abrir portas, queridos, que o diabo não pode fechar, porque aquilo que Deus abre, o diabo não fecha. Muitas das vezes nós damos créditos a Satanás, mas ele não tem poder sobre Jesus, ele não tem poder na sua vida se você está guardado no Senhor. Para isso é necessário que a palavra esteja dentro de você. Queridos, mas eu tenho um pensamento a respeito disso. Por que você ora? Já parou para pensar nisso? Por que você jejua? Por que você convida uma pessoa? Não é para ser livre, não é para ser liberta, não é para ela comer na mesma mesa com você, não é para ela ceiar juntamente contigo, porque o Senhor é um sobre todos. Nós somos irmãos, e todos nós somos iguais diante de Deus, não é assim? Queridos, preste atenção numa coisa. Nós, como igreja, nós temos que povoar os céus. Aleluia. Nós, queridos, como igreja, nós temos que tomar cuidado com nossas palavras. Porque uma palavra,
ela pode tirar uma pessoa aqui de dentro. E Cristo, queridos, acredite nisso. Cristo nos traz nesse lugar e Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. E eu cansei de ver os pastores dizendo que aqui é um lugar que é um hospital. Porque o Senhor chama aquelas pessoas que estão doentes ao arrependimento. A pessoa necessitada. E nós, muitas vezes, estamos já há um tempo na casa do Senhor, nós olhamos aquela pessoa, mas nós oramos por ela, queridos, entenda isso. Você gastou lá teu tempo de oração, você jejuou e aquela pessoa agora está na casa de Deus. E aí, queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque a ceia, ela não teria sentido se houvesse somente uma pessoa aqui ceiando. Deus, Ele quer a união do corpo. Ele quer a união do corpo de Cristo, que somos nós. Mas como que está sendo essa união? Será que eu tenho amado? Será que eu tenho abraçado essa pessoa? Quando você recebe lá uma pessoa na sua célula, será que você tem abraçado essa pessoa? O pastor está muito quieto. Será que você tem abraçado essa pessoa? Será que você tem gastado toda a sua força para servir a ela? Eu lembro que algo que a gente foi instruído muito lá no início, né, o líder lá, o último a comer, pode perceber. Eu quero servir essa pessoa, eu quero tratá-la bem. Eu quero que ela coma o melhor dessa terra, né? Uma coca gelada, né? Aquela, não é assim, pastor? E se der por último, o líder vai comer. Porque assim, o mais importante para ele naquele momento, depois de Jesus, é aquela pessoa. Mas por que quando essa pessoa chega dentro da casa de Deus, muitas das vezes eu não abraço ela? Eu não faço o que o Marcelinho fez comigo. Eu não profiro palavras de poder sobre a vida daquela pessoa. O Marcelinho lá de mim falou: queridos, eu estava caído. O Marcelinho, Cleiton, você é um grande pastor, cara, eu senti tua falta. E ele chorava. Aleluia. Você tem chorado por almas, querido. Você tem chorado pela sua casa, você tem chorado pela sua família. Você precisa fazer isso por eles, porque a ceia é para isso, queridos. O Senhor deixou uma ceia queridos, para que essa igreja exploda de amor por Cristo e todos se abracem como um único corpo. Para que aquele que está doente venha ser curado pelo teu abraço. Para que aquele que está necessitado de amor na sua casa, querido. Quantas crianças entraram neste lugar, e os pastores sabem disso, que não recebem um abraço na sua casa, mas receberam o seu. Rabiandaramasúbria, Rimiandarabaceia. Mas o Senhor disse que Ele converteria o coração dos pais aos filhos. Por isso o Senhor traz tantas crianças para esses lugares. Porque os pais também serão consertados, haverá conserto naquela casa, aleluia. Ramiandarás. Queridos, o Senhor jamais desistiu de você. O Senhor quer que você se assente com Ele hoje. Se você não toma ceia, querido, se conserte com Ele. Muitas das vezes nós estamos lá, pastor, nós perguntamos: querido, por que você não tomou a ceia? Porque eu não se batizei. Então se batize, querido. Eu não tomei a ceia porque eu não casei. Então case. Eu não tomei a ceia porque eu estou em pecado. Então leve cativo isso a Cristo. Rejeite o pecado e Ele fugirá de você. Satanás fugirá de você, querido. Ele não pode com os filhos de Deus. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Rabiandarás. Você não é qualquer um. Você está num reino, querido. Existe um rei sobre a tua vida. Existe um rei sobre a tua vida. Aleluia. Talvez você entrou nesse lugar de cabisbaixo, querido. Não. Levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça. Aleluia. Essa semana passada, retrasada, nós tivemos uma palestra na empresa. E da Polícia Civil, Militar. Queridos, eu não sei se vocês têm visto. Quantas pessoas têm entrado em depressão? Já se perguntaram por quê? Talvez tenha alguém nessa condição aqui hoje. Porque o Espírito Santo, Ele quer estar contigo. O Espírito Santo quer... Obrigado, pastor. O Espírito Santo quer estar dentro de você.
Aceite a Cristo, querido, Ele vai transformar a sua vida. Aceite a Ele. Ah, como é bom ter a tua presença, Senhor Jesus. É muito bom ter a presença dEle, querido. Sinta a presença dEle aí. Aleluia, Ele está aqui. Queridos, o Senhor Jesus não tem problemas nenhum em se assentar com o pecador. Ele se assenta. Só que o desejo do coração do Senhor é que você e eu saiamos dessa mesa curados. E eu gostaria que você abrisse, queridos, abra para mim aqui no telão, por gentileza, Mateus capítulo 9, versículo 10, a partir do 10. Mateus 9, a partir do 10. Diz assim: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Quem estava sentado à mesa? E sentando-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mais um só lá, querido. 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico aquele que está são, mas sim os doentes. Então, queridos, o Senhor Jesus, Ele não tem nenhum problema em se assentar com o pecador. Foi isso que a gente leu. A grande pergunta que eu se faço, e que eu gostaria que você se fizesse, é por que nós não se assentamos e não conversamos com o Mestre? É porque nós não se assentamos e colocamos todo o nosso coração à disposição de Cristo e falar: Senhor, está aqui Ele. Talvez Ele não está tão branco como o Senhor gostaria. Talvez há tanta coisa dentro de nós que o Senhor desaprova. Talvez há tanta coisa dentro de mim que o Senhor desaprova. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Porque, queridos, foi a palavra da semana passada. O Espírito Santo, somente Ele é capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, queridos. Muitas das vezes nós discipulamos pessoas, nós acreditamos que... Queridos, eu creio que assim, nós temos que dar essa palavra de incentivo, essa palavra de fé. Mas somente um pode convencer aquela pessoa. E não sou eu. E não é você. É o Espírito Santo. Somente Ele pode transformar o caráter de um homem, de uma mulher, de uma criança, queridos, do indivíduo. Mas para que isso aconteça, eu preciso me despir. Eu preciso pegar o meu coração, falar: Senhor, está aqui. Faz a minha vida. Muda a minha história. Talvez você como eu, tantas pessoas, queridos, eu lembro a pastora Rita, desde o início da igreja: Cleiton, vai ser um grande pastor, um grande pastor. Mas nem eu acreditava nisso. E talvez pessoas, discipuladores, pastores, o próprio Deus que lançou palavras sobre você, desse altar, e falou: você não é essa pessoa que você diz que você é. Você é uma pessoa renovada. Você é uma pessoa abençoada. Eu vou mudar a sua história. Você vai se tornar um grande líder de célula. Você vai se tornar um líder de multidão. Você uma área vai estar debaixo de você. Você vai se tornar um pastor. Em nome de Jesus, queridos. Você pode. Mas primeiro, você precisa acreditar em você. Porque Deus acredita. E Deus usa pessoas como líderes, né, da casa do Pai, para falar contigo. É necessário que você acredite. Aleluia. E Deus tem levantado grandes líderes e pastores, nós sabemos disso. E ficamos alegres por isso. Porque é uma grande seara, queridos. Aleluia. Então a ceia é um momento de reconhecer o quanto somos pecadores. E que nada está em oculto diante de Deus. Neste momento, né, então se coloca um perdão nessa mesa. Quem quer sentar à mesa com Cristo? Eu quero. É necessário que o pecado, queridos, nós temos que entender isso. E eu estava conversando com minha esposa à mesa. Eu falei: amor, o pecado, ele precisa gerar tristeza em nós. E é o que aconteceu com os discípulos, querido, que nós lemos.
Eles se contristaram quando o Senhor Jesus colocou diante deles que houvera um traidor, ou que havia um traidor, eles se entristeceram. E o pecado, ele é necessário que gere uma angústia em nós, gere uma tristeza. Mas a Bíblia vai falar, e nós vamos ler isso, que essa tristeza é uma tristeza que vai te conduzir para uma vida eterna. Não é como a tristeza do mundo que gera morte em nós. E eu gostaria que o pessoal da mídia abrisse para mim em 2 Coríntios, na carta a 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, e vai falar sobre isso. Porque muitas das vezes nós recebemos uma palavra como essa e nós entristecemos. Mas essa tristeza momentânea que nós recebemos é para a glória de Deus e para que haja um arrependimento dentro de nós. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para da qual ninguém se arrepende. Aleluia. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Nesta mesa houve duas tristezas. Uma, Judas não se arrependeu, deixou a mesa, conforme nós lemos João. Mas os outros discípulos estavam cogitando que seria eles, mas já estavam em si mesmos se arrependendo. Senhor, somos nós. E eles se entristeceram, querido. E essa tristeza que foi gerada já é uma tristeza de arrependimento, entenderam agora? Senhor, se fui eu, me perdoa. Se fui eu que te traí, me perdoe. E essa tristeza tem que estar em mim, queridos. Tem que estar em você. A todo momento. Quando você levanta lá da sua cama pela manhã, quando você abre, a Caroline gosta de fazer isso. Abre a janela do quarto, fala, Espírito Santo, entra aqui, se senta no meu lugar, eu vou tomar café com o Senhor. Quem faz isso? Queridos, eu não tenho costume de fazer isso, vou ser sincero para vocês. A Caroline, mulher, é mais sensitiva para isso. Pastora Rita, eu sei que faz muito isso. Espírito Santo, eu vou sair de carro. Senta comigo, o pastor Ícaro falou isso lá no encontro. Eu estou com memória boa. Falou, eu vou sair de carro. Espírito Santo, senta comigo no banco do carro. Né? Cuida do trajeto, esteja comigo, me livra do acidente. Queridos, convide o Espírito Santo para entrar na sua casa. Convide o Espírito Santo para tomar as decisões juntamente contigo. Amém? Queridos, a palavra é muito longa, eu não vou conseguir finalizar tudo, mas assim, o Senhor Jesus, então, institui uma aliança no seu sangue. O corpo do Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que estaria, aqui o Senhor Jesus está a caminho, queridos, da crucificação. E depois, ainda assim, ele tem umas últimas instruções aos discípulos, mas ele está a caminho da crucificação, onde ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. O sacrifício do Senhor alcançou todas as gerações. A palavra vai dizer ali, no versículo 27, dessa forma. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo, bebei deles todos. Diga todos. Queridos, o Senhor Jesus nunca disse para você não tomar a ceia. Mas sempre Ele vai te fazer uma pergunta. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Como está a sua caminhada? Como você está no secreto? Você tem comido da palavra? Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Você está arrependido? Essa é a pergunta que Cristo nos faz toda a ceia, querido. Por isso que tem aquele momento ali do perdão. Fala, olha, está todos os líderes aqui, somos lavadores de pés. Se nós falhamos com vocês, nos perdoe. Se eu falei também. Por quê, queridos? Porque Deus, nesse momento, Ele precisa que nós estejamos contristados com o pecado. E que nesse momento, o homem se avalia a si mesmo. Não é o pastor, querido, a ceia não é do pastor, a ceia é do Senhor, amém? Então o homem, ele se avalia. Então hoje, querido, o Senhor está trazendo essa palavra para nos preparar para a ceia que vai acontecer daqui a uns dias. E eu quero te dizer, o pastor Maurício, que é o pastor da igreja, o presidente da igreja, ele instituiu, né, pastor, a ceia uma vez por mês. Se o pastor determinar, falar, não, a gente vai tomar ceia toda semana, haverá ceia toda semana. Mas eu acredito que os pastores não fazem isso para quê? Para não banalizar também as coisas santas do Senhor.
para que nós venhamos a valorizar isso. E eu aprendi muito cedo. Muito cedo não, muito tarde, porque eu vim para a igreja, estava para mais de 30 anos. Né? Muito tarde, mas muito cedo de igreja, vamos dizer dessa forma. Que a ceia, ela é inegociável. Ela é inegociável, queridos. Vou na praia. Não, agora não dá mais. Eu tenho a ceia para vir. Eu tenho um casamento. Sou padrinho. E agora? Agora eu vou ter que comunicar ao meu pastor para ver se ele permite com que eu tome ceia no outro horário, no outro dia, que ele consagre para mim. E agora? Queridos, a ceia é um memorial importantíssimo da igreja. Existem algumas coisas que são importantes na igreja. Algumas coisas. Vamos chamar isso de pilares. O batismo. Queridos, por que você evangeliza? Para que aquela pessoa um dia se arrependa e venha a se batizar. A ceia do Senhor. Eu vejo que essas duas coisas são... Né, pastor? Porque tudo leva, queridos. Você está evangelizando para... Né, essa pessoa precisa chegar até o batismo nas águas, que simboliza também o arrependimento. A morte do velho homem, o nascimento de uma pessoa renovada para Cristo. Para que Cristo comece a trabalhar a partir dali também na vida dela, através do Espírito Santo. E a ceia, queridos, a ceia ela é inegociável. A ceia nós temos que ter ela como o memorial mais importante da parte de Deus. Porque o próprio Senhor deixou isso como mandamento para nós. Que nós temos que ter um memorial diante de Deus, até que Ele venha. Amém? O Senhor Jesus então institui essa aliança conosco, através do sangue do Cordeiro. E o sacrifício dele alcançou todas as gerações. Então todos são dignos. O que nos fazem dignos são os atos. Versículo 28 vai dizer assim: porque isso é o meu sangue, e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Remissão, queridos, é o perdão, é a libertação, é o cancelamento da dívida. Se havia uma dívida, então essa dívida agora é paga, ela foi cancelada. E a grande pergunta é por que na nossa mente ainda nós permitimos que haja uma acusação diante de nós? Se agora eu posso participar da ceia, levar o meu coração, ou seja, pensamento cativo a Deus, liberar um perdão, pedir para que Deus me perdoe, e agora eu posso participar da ceia. Agora eu sou, lembra? Decidi, se batizei, casei. Agora não vivo mais em adultério. Queridos, o Senhor Jesus anseia por esse dia. Aleluia. Abre para mim, querido, livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Estamos para o final já, querido. Lembra disso, remissão. Repita comigo, remissão. Quer dizer, perdão, libertação e cancelamento da dívida. Colossenses, e quando nós estávamos mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz, lá no Calvário, queridos. E agora eu te pergunto, qual que é a acusação que está contra você? O que o inimigo tem te acusado? O porquê quais são as decisões que nós temos que tomar para que a ceia do Senhor venha fazer parte a partir de hoje da sua vida? Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse é o motivo, querido, de nós estarmos aqui. Não é algo perecível, queridos, mas é algo eterno da parte de Deus. Você tem brigado por sua casa e sua família? Você sabe que tem salvação para você, para mim e para eles? Aleluia. Queridos, a ceia do Senhor
é eterna para aqueles que creem e se arrependem. Fala, Cleito, mas a gente não toma ceia toda sexta-feira? Pois é, mas existe uma ceia preparada para mim e para você, para um grande dia. Quem quer tomar dessa ceia? Aleluia. Abre para mim, queridos, Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Apocalipse 19, 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado. Leiam comigo, querido. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Existe uma bodas, que é a bodas do Cordeiro, que está preparada para mim e para você no céu, querido, diante de Deus. Mateus, pode colocar no telão, mas eu vou ler aqui, queridos, para finalizar. Mateus 26, 29. Preste atenção nisso que o Senhor disse. O Senhor Jesus. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia. O Senhor Jesus estava falando aqui, entenda isso, que ele não beberia mais desse fruto da vide, que esse que nós tomamos. Porque lembra, querido, o Senhor Jesus seria morto, crucificado e ressuscitaria. Em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então, queridos, você e eu creio em nome de Jesus, nós vamos ceiar com Cristo. Aleluia, num lugar, querido, que não... Vai se colocando de pé, querido, num lugar que não há mais tristeza, que não há mais dor, não há mais ranger de dentes. Num lugar, queridos, onde todos nós seremos uma família só. Aleluia, mas o Senhor está nos treinando no dia de hoje. Ele está querendo que nós venhamos a amar mais. A participar da ceia do Senhor aqui nesse lugar. A deixar aquele pecado de lado. O pecado que muitas vezes tanto nos rodeia, como diz a palavra. E voltar o nosso coração para Deus. Voltar o nosso coração para Cristo.